Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Olá, buscadores! No vídeo passado nós demos início ao estudo da maneira como a grande organização positiva e benevolente das estrelas tem tratado de ajudar a humanidade terrestre a superar as manipulações a que tem sido submetida e também a todos os empecilhos que existem para frear o avanço espiritual dos seres humanos. Nós começamos a ver, além disso, que existe um grande programa de luz, por assim dizer, que está em marcha e foi planejado em etapas para que todos os descendentes da primeira fonte possam se reconectar a ela, depurando ao mesmo tempo tudo aquilo que tem atrasado seu pleno desenvolvimento de consciências. Dessa maneira, então, essa organização do bem tem se valido da difusão de mensagens edificantes por meio de vários canais de comunicação, para nos ensinar sobre aquilo que coletivamente e individualmente devemos fazer para nos lapidarmos e continuar avançando dentro daquelas 7 cápsulas de tempo e de espaço conceituadas como os 7 dias de criação. Muito bem, buscadores. Só que hoje nós iremos dar um passo à frente e vamos descobrir que essa grande organização benévola das estrelas não tem parado por aí. Ela tem ido mais além, porque tem denunciado a outra organização do espaço, a grande organização impostora das trevas. Ao chegarem ao nosso planeta, estes visitantes negativos do espaço sabiam que o primeiro passo para poder controlar os povos imaculados e de consciência primária que já habitavam o planeta seria primeiramente se ir passando pelo verdadeiro Deus universal. Nós podemos dizer, consequentemente, que este foi o primeiro caso de estelionato na história do mundo, quando começou a se suplantar a real identidade de Deus. Paulo de Tarso, inclusive, mencionou sobre o Deus não conhecido que habita dentro de cada ser. Para compreender essa parte da pesquisa, então, nós precisamos recordar e reafirmar essa ideia do conceito de Deus, porque ela é fundamental dentro dessa análise. E isso é muito simples. Em resumidas palavras, os conceitos de Deus são tentativas de definir a mente criadora da pré-existência e de toda a matéria. Só que o problema maior se dá pelo motivo de que cada um pode tentar definir e interpretar esse conceito de uma maneira diferente, utilizando da discricionariedade que nos é cabida pela lei do livre-arbítrio para, intencionalmente, tentar dominar os demais, causando caos e gerando medo naquelas pessoas a quem se visa controlar, objetivando algum tipo de influência e também de interesse oculto. Reafirmando essa hipótese, então, estes impostores das estrelas se valeram das condições básicas e iniciais do ser humano para se apresentarem como sendo os criadores de todas as coisas. Paulo de Tarso, novamente, foi ainda mais além e explanou sobre essa problemática. Ele disse: "Não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça." Então, pessoal, não desconsiderem a possibilidade de que Satanás seja uma organização adversária e impostora. Só que aí você pode estar se perguntando: adversário de quem? A resposta é bastante simples. É adversária à organização de Columbae, aos planos de multiplicação e sustentação da vida e principalmente de todas as leis naturais e princípios originais. Esses chamados servos de Satanás, que o fragmento anterior faz menção, pode ser interpretado então como aquelas deidades ou divindades que têm se passado por Deus, ou deste dito conceito de Deus, e também, em menor escala, a todos aqueles que cumprem consciente ou inconscientemente as agendas e os propósitos dessa organização negativa. De alguma forma, esses indivíduos são aqueles personagens que se valem de roupagens amáveis, mas que nos bastidores e por trás das cortinas das distrações escravizam a raça humana, com um sem fim de mentiras e manipulações, pois trabalham fortemente para corromper aqueles que são ingênuos de coração ou gananciosos pelo poder e pelo dinheiro. No final das contas, todos nós acabamos sendo afetados, só que alguns muito mais do que outros, infelizmente. Como consequência lógica, então, esses agentes são aqueles que tergiversam em grande escala as leis naturais de vida, incitam todo tipo de maldade e iniquidade, ensinam qualquer forma de devassidão possível e, se não for o bastante, fazem os chamados pactos para beneficiar a uns e eliminar a outros.
Isso soa bastante triste e um tanto quanto assustador, não é mesmo? Pois é, mas infelizmente nós precisamos estar conscientes disso. Para tentar entender esse tema tão espinhoso e ilustrar um pouco mais tudo isso, nós precisamos utilizar outra vez o livro secreto de João como base. Em seu capítulo 11, nós encontramos um relato de uma das estratégias que estes visitantes negativos tentaram interpor dentro da consciência da humanidade que ainda não havia sido tocada pelas forças das trevas, para que pudessem, assim, ser então dominadas mais facilmente. Esse excerto diz o seguinte: os governantes agarraram Adão e o puseram no paraíso. Disseram: come, alegra-te. Mas o seu prazer é amargo e a sua beleza é perversa. Seu prazer é uma armadilha, suas árvores são más, seu fruto é veneno mortal, sua promessa é a morte. Puseram sua árvore da vida no meio do paraíso. Ainda que seja um fragmento bem pequeno, se analisarmos com os olhos de um buscador, nós vamos perceber que ele está repleto de códigos ocultos, bem como de muitas das mensagens estelares do bem. E ao tratarmos de decifrá-lo, nós podemos propor a seguinte interpretação: estes governantes são os visitantes negativos que estavam tratando de usar o conceito de Deus para obter uma vantagem sobre as criaturas terrestres. Como nós vimos, Adão era a humanidade ainda não tocada por seus tentáculos de malignidade, e Eva, a humanidade que resultou dessa intervenção, sendo possível inferir que a história do fruto do Éden que aprendemos desde crianças e que está subentendido neste excerto seria o conhecimento do bem e do mal. Ao mencionar que seu prazer e amargura são belos e perversos, implícito está que aprender sobre a verdade universal e imutável desde outro prisma pode ser um processo bastante difícil e que causará espanto, estranheza e outros procedimentos difíceis de corrigir, porque são derivados dos hábitos que temos criado ao longo das nossas vidas. Então note como muda de figura completamente essa história quando analisamos tudo isso sob outra ótica. Eu particularmente gosto demais de estudar assim, e se você se recorda aquilo que mencionamos em outros vídeos, dessa maneira nós vamos decodificando e decifrando algumas mensagens secretas, e isso fica evidente, e essa parte é um claro exemplo disso. Bom, e se o que comeu Eva não foi uma maçã então? Bem, dentro dessa proposta interpretativa, essa organização contrária à vida quer nos fazer crer que o fruto, ou seja, a sabedoria, é um veneno mortal e uma promessa de morte, justamente porque ao conhecer as verdades da vida, o ser humano passa a morrer automaticamente a esse sistema de corrupção, manipulações, escravidão e perversidade. Além disso, pessoal, eu gostaria que você veja que a árvore da vida no meio do paraíso pode estar representando o coração da pessoa que foi colocado em um laboratório, o Éden, para ser trabalhado em prol de desviar-se dos caminhos apropriados do desenvolvimento e lapidar espiritual. Se você é daquelas pessoas que gosta de estudar a Bíblia, então poderá facilmente traçar um paralelo com tudo isso. No livro de Gênesis nós também podemos ler sobre o momento em que Eva foi tentada a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali nos é narrado que a serpente foi a causadora da desgraça humana desde então, porque provocou e a instigou a provar daquilo que justamente era o único que não se deveria tocar. Só que no livro secreto de João é exposto o seguinte: fez com que Adão adormecesse. Pelo contrário, este esquecimento fez com que Adão perdesse todo o sentido. Assim disse o primeiro governante. Depois o profeta: farei que suas mentes sejam lentas, para que não possam compreender nem discernir. Então me diga agora, você consegue perceber como a nossa humanidade está lenta em seu processo de pensar e refletir? Não lhe parece coincidência que cada vez nos custa mais raciocinar por conta própria? Ao mesmo tempo que não engolimos inteiro tudo o que nos é noticiado, parece que criamos uma casca de arrogância que nos impede raciocinar com imparcialidade e humildade, estando constantemente replicando as ideias daqueles a quem admiramos no momento. Pois é, pessoal, este processo de adormecimento dentro deste símbolo encriptado é precisamente a confusão e a submissão causadas pelos mecanismos de poderes e controles conhecidos como sinarquia, representadas pela estátua de Nabucodonosor. Nós vimos um pouco disso no vídeo anterior.
E de igual modo, buscadores, nós podemos então interpretar que perder o sentido é gerar este sentimento de crise existencial, com as consequentes confusões de identidade espiritual e falta de propósito tão habituais nos dias de hoje. Se entendermos a profundidade do efeito que isso nos tem causado, vamos ver que isto é completamente devastador. Basta analisar superficialmente o estado deprimente em que a nossa sociedade a nível mundial se encontra, e todos os problemas em que estamos submergidos, como a ansiedade generalizada, o individualismo acentuado e o completo estado de desânimo coletivo, por mencionar apenas essas três. O Evangelho de João vai de encontro então com essa ideia da suplantação da identidade de Deus. Lá está escrito o seguinte: vós adorais o que não sabeis. E o pior de tudo? Tendemos a crer ainda por cima que estamos agradando ao Senhor. Gente, essa organização iracunda e malévola é mencionada e foi retratada em várias culturas, algumas delas por meio de símbolos, já outras de forma bastante mística, como por exemplo, o grande dragão escarlate que arrastou uma terça parte das estrelas, a serpente antiga que engana a terra inteira, aquele que vem de longe com rosto flamejante e com chamas de fogo consumidor, que com seus lábios cheios de ira e sua língua como fogo que consome. Também é conhecido como aquela força oriunda de terras remotas, desde as extremidades dos céus, com sua maquinária de aversão para destruir e arrasar. Lúcifer, o filho da alva que caiu do céu e foi cortado por terra, pois debilitava todas as nações. Satanás, o adversário. Diabo, o encardido. Jaldabaoth, o primeiro governante, etc. Independente da denominação que você queira dar, é importante considerarmos a sua possível existência. Aqui neste espaço nós vamos tratar de falar o menos possível sobre isso, haja vista a sensibilidade que gera sua análise, a zombaria daqueles que não vislumbram a sua possibilidade e também pela sua notável complexidade. Mas por ora, o mais importante é notar que, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que ela tem tratado de afetar e manipular os nossos 12 padrões do corpo, aqueles que vimos em um vídeo anterior, e também a forma como utiliza o medo para nos controlar. No próximo vídeo nós iremos dar continuidade neste assunto e passaremos a aprofundar na análise sobre as estratégias e os mecanismos de ajuda que temos recebido de Columbae. Eu já posso adiantar que é um conteúdo que proporciona grande esperança de um futuro melhor para todos nós. Então, você não pode perder. Deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe com quem você considera que precisa ouvir essa mensagem e até lá, buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!